E jornalista, em última análise, com o perdão de ser radical aqui, não tem amigo. Jornalista tem fonte. Você está no Trip FM. Legal, estamos de volta. Se você ligou o rádio agora, esse é o programa da revista Trip. Hoje conversando com o jornalista especializado em futebol, Paulo Vinícius de Melo Coelho, mais conhecido como PVC, meio homem, meio bola. O cara entende tudo aqui de futebol. Dizem que ele sabe a escalação da Tchecoslováquia em 62. É verdade isso, PVC? Você é meio enciclopédia também, cara? Stroj, Fitik, Pluhar, Popluhar e Novak, Mazopust e Wozniak, Pospišal, Kadrava, agora me Pospišal, Kadraba, Scherer e Jelinek. Eu não sei tudo, não dá para saber tudo. Eu gosto muito de ter essa noção, eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito de ter a noção de que eu mantenho vivo aquele moleque que me fez virar jornalista, tá? Aquele moleque é assim, aquele moleque, ele tem que sobreviver dentro de mim, ele precisa sobreviver dentro de mim. Esse tipo de informação enciclopédica, que serve para pouca coisa, eu tenho a noção de que ela serve para me ajudar a relacionar fatos. Não é para ficar exibindo essa coisa, que eu não faço isso no ar o tempo inteiro, é ridículo. Mas ajuda, por exemplo, a você não dizer o Corinthians de Gamarra e Luizão, porque o Gamarra foi campeão paulista em 99 e o Luizão veio para o Brasileiro seguinte. Eles não chegaram a jogar no mesmo time juntos. Eu queria, claro que o moleque de 11 quer ser jogador, mas não era muito difícil, tendo um pouquinho de autocrítica, saber que eu não ia virar jogador de futebol. Então, com 14, eu queria ser jornalista esportivo. E eu sabia que eu precisava ser um jornalista. Eu acredito em especialização, mas eu precisava saber me preparar para ser um jornalista. Como um jornalista eu posso escrever sobre qualquer assunto, tenho que estar preparado para isso. Mas eu acredito em especialização. Então hoje eu sou, mais do que isso, um jornalista de futebol. Que demorou um pouquinho para bater o martelo ali dos 14 anos. Eu ouvia muito que eu era um garoto tímido, e eu era, e que eu não ia ganhar dinheiro não ia nunca ficar rico com jornalismo, e não vou. Mas um dia eu parei a cabeça já com os 17, quando tinha que fazer inscrição de vestibular, e decidi que entre trabalhar 5 dias para viver 2, eu preferia tentar viver os 7, mesmo que tivesse que ralar todos eles. A coisa mais delicada que existe na profissão de jornalista é a relação com a fonte, tá? A relação com a fonte, ela é sempre no fio da navalha. A fonte é quem você telefona, conversa, eventualmente almoça, eventualmente se encontra pessoalmente. O cara que é repórter, ele tem o técnico de futebol, o dirigente de futebol, é quem te ajuda a ter a notícia. A descobrir o que está acontecendo que não está evidente. Exatamente. Mesmo quando é notícia banal do dia a dia. Vai jogar o Marcos ou vai jogar o Deola, tá? Então, essa relação com a fonte, ela é muito delicada. Especialmente quando você passa a ter uma posição de um pouco mais de destaque. Porque o cara acha que ele é seu amigo. Quando você começa na profissão, você está bem distante da fonte. Aí você se aproxima. Um dia você chega na tal da posição no fio da navalha. Aí você corre o risco de... foi almoçar com o cara. O almoço ficou legal. Deixou de ser chegou num ponto em que a gente começou a bater papo. Às vezes você pode, nessa relação, passa um pouquinho do limite, tem que trazer de volta. Porque se você passar do limite e virar amigo do cara, você virou refém dele. Aí você não vai dar notícia porque você acha que é amigo dele. Você não é amigo, você é jornalista. E essa relação já é delicadíssima sem ter interesse econômico. Se você tiver interesse econômico, aí danou-se de uma vez. Então, é por isso, fundamentalmente, que você não pode ter esse tipo de confusão. Vou dar um exemplo claro. Acho até que esse exemplo vai ser radical, porque não foi exatamente isso que aconteceu. Não foi por causa do episódio que eu vou citar que Milton Neves não apresentou o programa naquele dia. Mas o fato é que Milton Neves era apresentador de um programa Cidade Alerta em 2001, no dia em que o Pascal Graciotto da Lozano foi preso. E a Lozano era patrocinadora dos programas dele havia muito tempo. Ele fazia testemunhal, enfim. E naquele dia o Milton Neves não pôde apresentar o programa. E até hoje alguém pode falar, como eu estou falando aqui, por que não apresentou? Porque ele teve um problema pessoal e não pôde apresentar. Ok. Na outra linha, você sabe que no dia em que o cara foi preso, o cara não deu a notícia.
O meu repertório nunca vai ser o do ex-jogador, que evidentemente vai ter o componente da experiência de dentro do campo para ajudá-lo, eventualmente para viciá-lo. O jornalista também precisa trazer um outro aspecto, que é o olhar crítico. Você não tem o receio de bater de frente com aquele que foi seu ex-colega, ou com aquele que está na profissão que você teve. Em outras palavras, o mais importante nesse aspecto é a qualidade da informação que vai chegar do outro lado. Tá? Não importa se ele é jornalista ou se ele é jogador. E nos dois aspectos, o ex-jogador precisa ser jornalista, ou seja, ele precisa ter o discernimento, o distanciamento, a isenção, para poder ter o trabalho como jornalista, para eventualmente dizer, botar o dedo na ferida e dizer, aquele ali não está jogando nada. E o jornalista precisa ter a humildade de entender que o que ele trabalha é a informação. Vai continuar sendo a informação. E essa informação vai aumentar na medida em que ele tiver essa capacidade de executar o trabalho dele para falar com quem tem essa experiência e para captar um pouco dessa experiência. Primeiro, qualquer dirigente que queira se perpetuar no poder já deve ser visto com desconfiança. Eu tenho muito cuidado para chamar uma pessoa de corrupta, porque você chamar alguém de ladrão, você precisa apresentar a prova. Eu tomo muito esse cuidado. Mas a questão do Ricardo Teixeira é que há uma sucessão de coisas, indícios, de acusações, de indícios, que vem desde a CPI. Quer dizer, a CPI, na verdade, foi atrás de indícios que já havia e enumerou uma série de indícios que ficam muito fortes. E ele consegue dar uma virada importante na vida dele, ou seja, ele ressurge muito com a conivência do governo federal. E o Ricardo Teixeira, estrategicamente, não esclarece e foge das entrevistas e aposta no esquecimento. E esse esquecimento, mais ou menos, ele ganhou, porque a partir de 2004 foi um período que o governo Lula queria, quando disputava uma cadeira na ONU, queria participar, que o Brasil fosse participar do amistoso no Haiti, e o governo Lula contou com a colaboração da CBF. E isso serviu para aproximação muito mais intensa. E a partir dali, o governo federal trabalhou junto com a CBF para trazer a Copa do Mundo para o Brasil, e houve uma afinidade tão grande que o Ricardo Teixeira, com a Copa do Mundo do Brasil, passou a ser o dono do Brasil. A ponto de o presidente Lula ter pedido ao Odebrecht para construir o estádio do Corinthians, mas deixando claro que não queria que o estádio do Corinthians fosse o estádio da Copa. E teve que ceder porque o Ricardo Teixeira, o presidente Ricardo Teixeira, ou seja, o presidente devia ser só da CBF e do comitê organizador da Copa, resolveu que a Copa tinha que ser no estádio do Corinthians. Tem muita coisa que envolve o Ricardo Teixeira de fato. E ele, transparente, é que ele não faz a menor questão de ter um bom convívio com as pessoas. Agrada muito. Você pode dizer, quando o convite inicial foi para o Muricy Ramalho, e o Muricy acabou não aceitando pelas circunstâncias, porque o Fluminense não liberou, porque ele também não sentiu segurança na CBF, o técnico mais vencedor do futebol brasileiro nos últimos anos é o Muricy Ramalho. Ponto. Isso tá fora de discussão. O Mano talvez até componha um pouco melhor com a CBF, é uma pessoa é um técnico mais maleável, tem muito diálogo. E o Mano trabalhou muito para chegar nesse lugar. É uma coisa que a gente às vezes olha muito um número que é de fato assustador do salário dos técnicos, grande parte deles hoje ganha mais de 300 mil reais por mês, mas é interessante do outro lado você olhar a trajetória desses caras. Caras como o Tite, como o Filipão, como o Celso Rotti, como o Mano Menezes, que foram professores de escola pública, que saíram da carreira de futebol cedo porque não tinham habilidade suficiente. O Mano decidiu virar técnico de futebol porque um dia, ele jogando no Guarani de Venâncio Aires, chegou um zagueiro que ele julgava muito melhor do que ele, com uma mudança toda para jogar em Venâncio Aires. E a mudança toda do zagueiro cabia numa Saveiro. Uma Saveiro numa Fiorino. E o Mano disse assim, se ele, que joga muito mais tempo do que eu, e que joga muito mais bola do que eu, com essa idade, tem isso aí da vida dele, que cabe numa Fiorino, eu vou cuidar da minha vida de outro jeito. E ele foi se preparar para ser técnico e foi dar aula em escola pública. E aí ralou 10, 12 anos até virar técnico de primeiro time. E virou.
E acima de tudo, você percebe nas entrevistas coletivas, diferente do Dunga, ele dá grandes pistas. Ele não deixa uma pergunta sem resposta. Isso dá noção de transparência, de capacidade de se relacionar, de falar, olhar no olho e falar a verdade. A pergunta que eu fiz para ele foi: Felipe, é consenso que você não fez uma grande temporada na Itália. Acho que você concorda com isso. Qual é o argumento que você tem para dizer que a sua Copa do Mundo vai ser diferente da sua temporada 2009 e 2010? A pergunta aconteceu imediatamente depois da convocação. Essa pergunta não teve nenhuma sacanagem, juro por Deus. Eu queria que ele respondesse dizendo: olha, minha temporada não foi tão boa assim mesmo, mas essa Copa do Mundo vai ser boa. Ou não acho que minha Copa do Mundo não foi tão boa assim. A pergunta eu reputo jornalística. E as críticas que eu recebi por esse episódio foram pelo meu acerto, ou seja, pela pergunta. E é impressionante a quantidade de gente que fala assim: meu, você mandou muito bem quando você perguntou, você é jogador. Não, nisso eu errei. Então, essa época do jornalismo celebridade, em que quem aparece na televisão é um pouco celebrizado, e que o cara não está olhando qual é o papel do jornalista. O cara está olhando que aquela figura devolveu e criou um espetáculo. Mas a intenção não pode ser o espetáculo. Então, vamos voltar. Para mim, eu acertei na pergunta e errei na resposta. E me espanta que nesse tempo de celebrização eu seja criticado pelo meu acerto e elogiado pelo meu erro. Eu desci do estúdio, conversei com o assessor de imprensa dele, tentei falar com ele no mesmo dia, não consegui. 2 dias depois conversei com ele numa boa por telefone. Eu tenho uma certa decepção com o jornalismo que a gente faz às vezes, quando a gente presume demais e erra demais. E a gente tem presumido, por exemplo, esse ano o Piritubão ia ser a abertura da Copa e não existe. O Mano Menezes tinha convite da seleção e não tinha, era o Muricy, depois foi ele. O Dorival Júnior foi anunciado como técnico do Atlético Mineiro, do São Paulo, e foi parar no Atlético Mineiro. E esses erros são por absoluta presunção, a gente não pode presumir desse jeito. Isso me desaponta na minha profissão. E a gente ficou, nesse final de ano, muito transformando opinião em fato, eu acho, em relação a essa coisa de o time entregou ou não entregou. E acho que só dá para dizer isso com todas as letras quando você tem a definição, a prova de que entregou. Senão você pode dizer: olha, na minha opinião aconteceu tal coisa. E desaponta um pouco você perceber. Outro dia o cara chegou na rua, me abordou para dizer assim: fiquei bravo com você porque você disse que você foi contra dizer que o Palmeiras tinha que entregar o jogo contra o Fluminense para prejudicar o Corinthians. Eu falei: claro, tinha que fazer o quê? Ele perguntou para ele: tinha que ganhar o jogo, tinha que tentar ganhar o jogo. Como acho até que tentou. Tinha que tentar ganhar o jogo. E as pessoas defendem, na maior cara de pau, que não, que tem que prejudicar. E ainda ouviu o argumento assim: é por isso que o Palmeiras agora fica se apequenando, porque não aceita atrapalhar o outro. A torcida inteira do Palmeiras estava pressionando o time para perder, né? Ameaçou o time para perder, ameaçou gritando: se o Fluminense não virar, o pau vai quebrar. O Deola vai morrer, enfim, é absurdo. Agora, se apequenar é você não entender que se o seu adversário ganhar o título esse ano, você vai ganhar o do ano que vem. E isso desaponta um pouco, as pessoas terem perdido um pouco a noção do ridículo nesse aspecto.